Fala pessoal, hoje a gente começa um quadro novo aqui no canal que eu vou dar dicas de física na prática. Eu vou mostrar alguns problemas de física, alguns assuntos relacionados à física que vai ajudar vocês. O que eu vou começar mostrando hoje é uma fórmula que no geral os livros não mostram tanto e vai te ajudar muito nas provas de concurso, tá? Então fica aqui comigo que você vai aprender bastante, tá bom? Isso aí, vamos lá! Fala pessoal, então sejam aqui muito bem-vindos ao canal do professor Moisés Xavier. A gente não vai ficar só em física, eu vou dar também dicas de matemática, de química, de português, das matérias que caem em geral em concursos. Eu vou compartilhar minha experiência com vocês e ajudá-las a alcançar o tão sonhado objetivo da aprovação, tá bom? Então fica acompanhando aí, a gente vai ter um quadro semanal de português, dicas de matemática ou de física, e aquele quadro que eu sempre faço aqui, né, que a gente pega um jogo de videogame, um filme, e fica debatendo aí se aquilo está correto ou não, tá bom? Então fica acompanhando a gente. A dica de hoje, ela é bem interessante, mas antes, dá aquele like no vídeo aí, se inscreve no canal, dá aquela fortalecida aqui para ajudar a gente a crescer, tá bom? Muito obrigado. E o que acontece? Geralmente quando você estuda física, a gente tem a tal da fórmula da velocidade média, né? E aí quando tu olha a fórmula da velocidade média, o que a gente pensa no geral, né? Velocidade média é igual ao ΔS sobre o tal do ΔT. Isso aqui realmente vale para qualquer tipo de movimento, tá? Você pode estar com um movimento muito louco aí, a bolinha sai daqui, faz umas voltas muito loucas e a velocidade média vai ser esse ΔS aí sobre esse ΔT, tá? Mas tem um caso específico que tu consegue achar uma fórmula que vai reduzir o seu trabalho nas provas, tá bom? Então você tem vários tipos de movimento, tá? Um movimento famoso é o movimento uniforme. O que significa o movimento uniforme? Que a velocidade ela é constante, ou seja, a velocidade ela não muda ali ao longo do tempo, ela vai ter um valor ali constante, tá? Então, a gente tem aqueles gráficos clássicos, né? E inclusive aquela fórmula que o pessoal chama de fórmula do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT, né? Tá na fórmula aí do sorvete, né? Que o pessoal geralmente fala. E aí você tem um outro tipo de movimento também que costuma cair nas provas, que é o movimento uniformemente variado, tá? Movimento uniformemente variado. Esse movimento, como ele é uniformemente variado, significa que ele varia de forma uniforme. Ou seja, a aceleração dele ela é constante. E nesse tipo de movimento tem um caso peculiar aqui que te ajuda a calcular a velocidade média de uma maneira mais inteligente. Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma prova aí que você tem um móvel, né, que ele sai aqui de uma... Você tem um móvel aqui, e ele sai aqui com uma velocidade v1, tá? Aqui no instante t igual a zero, tá bom? E ele vai se mexendo, vai pá, 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 e aí no instante aqui t, por exemplo, ele vai ter uma velocidade aqui v2, por exemplo. E eu quero calcular a velocidade média. O que o camarada ia fazer? O camarada que não sabe aqui o macete que eu vou ensinar para vocês. Ele ia pegar, ia ver o espaço percorrido, né? Pegar a velocidade, ia dividir pelo ΔS pelo ΔT. É o que geralmente a gente faz nesse tipo de problema. Mas com o macete que eu vou dar para vocês, é bem mais rápido esse tipo de cálculo, né? Então, você vai pegar a velocidade média, e o nome não é velocidade média, então você pega a média das velocidades, né? Ou seja, é o v2 mais o v1 dividido por 2. Você nem precisa do tempo, você só pega a média de velocidade e você já consegue aqui a velocidade média. Claro, a velocidade média no instante entre 0 e o instante t, né, que eu coloquei aqui. Se você quiser essa velocidade no instante posterior, tu precisa da velocidade no outro instante. Isso aqui, gente, é uma mão na roda, tá? Porque assim, se você não usa esse macete que eu estou falando para vocês, e no geral os livros não trazem isso, o que você precisa fazer? Você precisa achar o ΔS. O que é o ΔS aqui? Ó? O ΔS se calcula desse jeito. S, que é a posição que ele está aqui no instante t, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração e o tempo ao quadrado, tá bom? É mais ou menos isso aí que a gente precisa. Vou apagar aqui que esse mais ficou meio zoado, né? Agora ficou melhor. E o que acontece? S menos S0 é o tal do ΔS. Então, o ΔS, pessoal, ele é igual ao V0t, né, mais a metade da aceleração vezes o tempo elevado aí ao quadrado. Então, eu preciso da velocidade inicial, eu preciso aqui do tempo, né, e preciso da aceleração.
Com a dica que eu dei para vocês, eu só preciso da velocidade no começo aqui do movimento e a velocidade aqui no final. E aí, às vezes, o programa te dá isso. E como em concurso a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa fazer as coisas mais rápido, eu acho que esse jeito aqui, ele é bem mais interessante para vocês conseguirem verdadeiramente ter um bom resultado aí nas provas, tá? Então, lembra sempre disso. Quando a aceleração é constante, só vale nesse caso. Se a aceleração variar, aí não vale mais. Mas tem muitos casos de prova que caem com aceleração constante. Então, quando a aceleração for constante, você vai fazer exatamente isso. Você vai ver o instante que você precisa. Eu tenho aqui o instante T1, né? E aí o móvel se movimenta até o instante T2, por exemplo, tá? Aqui ele vai ter uma velocidade V1 e aqui ele vai ter uma velocidade V2, né? Então aqui na ponta ele vai ter a velocidade V2. Se eu quero a velocidade média, eu quero o quê? Eu quero o V1 mais o V2 dividido por quanto? Dividido por 2. Claro que é entre o instante T1 e o instante T2, tá? É óbvio que se for em outros instantes, essa velocidade aqui ela vai mudar. Mas aí isso aqui ajuda muito, tá? Quando você estiver fazendo aí um problema que isso aqui for necessário, você vai ver que isso aqui vai ser uma mão na roda para vocês, tá, pessoal? Então vai ajudar bastante. Então fica essa dica aí, eu vou trazer outras dicas mais interessantes ao longo aí dos vídeos, tá? E se você gostou, se você vai aplicar isso aí, coloca nos comentários, se inscreve aqui no canal e acompanha a gente. Toda semana a gente vai ter uma dica de português, uma dica voltada para física ou para matemática e aquele quadro bem divertido que a gente pega algum jogo de videogame aí e compara. Possivelmente o próximo quadro que a gente vai fazer é do Indiana Jones, então acompanha a gente aí que vai ser muito, muito divertido, tá bom, pessoal? Até a próxima e valeu!